Afinal de contas, o pão integral realmente é mais saudável que o pão branco? Fica comigo que você vai saber. Olá, buscador do conhecimento. Aqui com vocês mais uma vez o professor Paulo Candé. Olha só, a resposta para a pergunta inicial não vai precisar eu responder porque você mesmo vai chegar à conclusão antes do final desse vídeo. Algumas pessoas podem fazer a seguinte pergunta: poxa, mas na época de Jesus todo mundo comia pão e não tinha os problemas que tem hoje. Então por que é que naquele tempo as pessoas não tinham problemas de saúde e hoje em dia tem? Presta atenção que a resposta para essa pergunta é muito mais esclarecedora do que você pode imaginar. A espécie de trigo que era cultivada na época de Jesus, ela existe ainda hoje. O Triticum turgidum durum. Então se ela é cultivada ainda hoje, então não tem problema nenhum comer pão branco, né? Tem problema. Porque essa espécie que era cultivada na época de Jesus, hoje em dia, o consumo dela mundial, ela não passa de 5%. Para que vocês possam ter ideia, os outros 95% de espécies de trigo que hoje dão origem a pães e massas que são encontrados, nesse trigo de hoje você encontra não menos do que 14 espécies de glúten. Evidentemente que não tinha na época de Jesus. Então, começando a relacionar as coisas e entender porque você não pode comparar a nutrição de antigamente com a nutrição de hoje. Você já esteve na Europa? Você conhece alguém que já esteve na Europa? Existe uma diferença entre o pão europeu e o pão aqui no Brasil. O pão europeu é um pão mais duro. Você já comeu o pão italiano, que é uma coisa fantástica, muito saboroso. Você não acha que o pão europeu, que é mais duro do que o pão consumido aqui no Brasil, você não acha isso estranho, não? Pergunta para você, por que é que o pão no Brasil é mais fofinho? E o próprio consumidor exige isso, né? Isso tem a ver com a concentração de glúten que entrou na composição daquele pão. Como eu disse, basicamente os pães consumidos aqui no Brasil. Resumidamente, o pão europeu é mais saudável do que o pão brasileiro, mais do que isso. O pão brasileiro não é nem um pouquinho saudável. Como eu disse, esse trigo, que na época de Jesus produzia um pão de muito melhor qualidade, tem uma diferença básica para o trigo de hoje. O trigo da época de Jesus, o einkorn, ele possui uma semente pequena. O de hoje é uma semente grande. Procure no Google Imagens, que é muito fácil você encontrar. Mas por que essa diferença? O que foi que ocorreu para que essa diferença se tornasse tão visível nos dias de hoje? É simples. As melhorias, inclusive genéticas, que foram feitas no trigo da atualidade, elas não estão ligadas à melhora da qualidade do trigo, e sim na melhora em termos comerciais. Como é que você pode produzir na mesma terra uma quantidade de trigo que vai gerar muito mais produto? Vejam que coisa interessante. Se você for procurar uma foto de um campo de trigo antigamente, era um trigo mais alto, que muitas vezes chegava a ultrapassar a altura de uma pessoa. Se quer ver uma outra coisa interessante, eu vou despertar sua curiosidade. Vá no Google Imagens e veja a diferença que existe entre o trigo einkorn, o da semente pequena, né? E o de hoje em dia. Vocês vão se assustar com o que vocês vão verificar. Se para você o que eu estou falando é muito pouco, então eu vou lhe sugerir algo. O livro Barriga de Trigo, de William Davis. Nesse livro você vai encontrar uma pesadíssima biografia científica que vai servir para te convencer do grande erro que você está cometendo
ainda hoje consumindo produtos alimentícios, sim, porque não são alimentos, produtos alimentícios que usam como matéria-prima o trigo de hoje, que é de péssima qualidade. Vocês já me ouviram falar outras vezes aqui no canal que a minha esposa, aqui em casa, ela prepara pão uma vez por semana. O judeu, ele tem por hábito, faz parte de costumes judeus, se preparar a halá, que é o pão que nós fazemos uma vez por semana, que faz parte da nossa ritualística. Por que é que esse pão é tão saudável? Eu vou dar só uma razão, tem várias. O fermento que vai no preparo da halá judaica é feito com levain. Levain é um fermento natural que você faz na sua casa, que não leva química nenhuma. Só isso já faz o pão que a gente prepara aqui em casa, o pão que o judeu consome, ser um pão muito mais saudável. Mas se nada disso ainda te convenceu, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes chega uma pessoa buscando a minha ajuda, dizendo: eu sofro de rinite. E você vai investigar e descobre que esse problema de rinite que a pessoa está sofrendo tem origem no intestino dela, por conta do glúten que ela ingeriu em todos os produtos que ela come que tem trigo. Porque o glúten também provoca isso. Porém, não significa dizer que todo mundo que sofre com sinusite é por conta do glúten. Segundo problema de saúde que pode surgir tendo origem no glúten: candidíase. Sabe outro que muitas mulheres vão se identificar agora? Cistite de repetição, nefrite, amidalite. Tem uma agora que vocês vão se espantar. A mulher conseguiu engravidar, está progredindo no período gestacional dela, e aí quando a criança nasce, ela descobre que a criança apresenta intolerância à lactose. Outra, tireoidite de Hashimoto. Por quê? Dentre outras coisas, o glúten estimula o sistema imunológico do seu organismo a produzir anticorpos que vão combater ele mesmo, já que ele, pela permeabilidade intestinal que ocorre a partir da ingestão do glúten, essa permeabilidade vai permitir a passagem para o organismo de aminoácidos que vão ser vistos pelo sistema imunológico como uma invasão. Então, o seu próprio organismo começa a atacar a sua tireoide. Tudo isso provocado porque você abriu mão da sua saúde em favor de algo que a indústria alimentícia diz que é tranquilo, pode comer à vontade. E não é. Eu volto a dizer, se você está duvidando de mim, então adquira o livro do William Davis, talvez ele consiga lhe convencer. Eu posso resumir esse vídeo aqui numa única coisa: pare a partir de hoje de ingerir trigo refinado. Entendeu agora por quê? O pão integral faz tanto mal quanto o pão branco? Entendeu agora? O meu objetivo com esse vídeo é te estimular a mudar o teu estilo de vida a partir da mudança muito criteriosa na sua alimentação. E duas coisas importantes que eu preciso te falar. Lembre-se que nos dias 29, 30 e 31 desse mês de agosto, nós vamos ter aqui no nosso canal do YouTube e no Telegram o segundo intensivo ACE, Emagrecer Integral com Saúde, completamente gratuito. E nas próximas sextas-feiras, contando com essa próxima agora, nós vamos ter o aquecimento ACE. Vão ser pequenas aulas que vão ser publicadas aqui nessa e nas próximas 2 sextas-feiras para começar a preparar você para receber todo o conhecimento que vai ser transmitido no decorrer do segundo intensivo ACE. E o segundo aviso é o seguinte: muitos canais têm reportado que um erro no algoritmo do YouTube tem cancelado automaticamente a inscrição de algumas pessoas. Então o que é que eu peço a você? Dê uma olhadinha na sua inscrição, veja se você ainda continua inscrito aqui no canal. Caso você tenha sido desinscrito pelo YouTube,
Então clica lá de novo e confirma a sua inscrição, tá bom? Ficou alguma dúvida com tudo que foi falado aqui? Coloca a tua pergunta aqui embaixo nos comentários. E antes de sair do vídeo, não se esqueça, pratique o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Quando você curte, está dizendo para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante e o próprio YouTube começa a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quando você compartilha, você está junto comigo disseminando o conhecimento, já que eu sempre repito aqui, o meu propósito é democratizar a saúde. E a cada dia que passa eu estou conseguindo isso. E ainda, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, aqui você tem o nosso Pix e nós ficamos extremamente gratos com qualquer contribuição que você faça. Então eu te desejo um excelente início de semana para você, saúde física, mental e emocional. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.